Oi, mais uma vez. Vamos começar agora mais um tutorial. Esse de maquiagem, certo? É uma maquiagem que eu aconselho a usar à noite, mas quem quiser pode usar também de manhã, de tarde, dependendo da ocasião também, né? A início, certo? A gente começa com a base. O corretivo, né? São os dois produtos mais básicos que uma pessoa deve ter na sua maletinha de maquiagem. Apesar de que, antes de tudo, você tem que lavar bem o seu rosto com água fria, porque água fria abre os poros e assim faz com que penetre bem a maquiagem e fixe melhor, certo? Então, depois de lavar o rosto, você passa um bom protetor solar, se for de dia, se for de noite. Não precisa muito não, só um creme hidratante mesmo pra poder deixar o pele mais hidratada. Agora você passa o corretivo, certo? Eu uso esse corretivo aqui em bastão. Ele é o mais comum e mais prático de se usar, certo? Você passa o corretivo abaixo das olheiras. Quem tem olheira, capricha no corretivo, certo? Passa bastante pra poder tirar as marcas de olheira, certo? Agora, outro olho. Tira bem as olheiras, deixa o... Eu gosto de passar em cima da pálpebra também. Deixa o olho mais uniforme. Porque se você só passar embaixo, vai ficar uma coisa assim meio branca. Então você passa em cima também, certo? Passa bastante para o olho não ficar muito branco, espalha bem. E eu acho bem interessante passar aqui nessa parte do nariz, porque afila um pouco, certo? Quem é branquinho, afila o nariz assim. Quem é moreno, passando sombra marrom opaca, dá uma afinadazinha legal no nariz. Espalha bem pra não ficar muito marcado. Próximo passo, base. Eu uso a base bastão, certo? Melhor do que a líquida, eu prefiro ela. Fica mais uniforme e você não precisa pôr o pó só pra dar uma finalizada legal. E nada de passar no rosto todo pra não ficar aquela coisa muito branca, certo? Passa nos lugares que você passou e onde você tem mais espinha pra tirar, certo? Aqui você passa o corretivo ao contorno da boca. Ajuda a desenhar a boca, certo? Ok. Próximo passo, o olho. Eu gosto de esfumaçar o olho com lápis preto, certo? Você passa o lápis em uma linha reta no olho. Uniforme. Não precisa ser tão retinho, mas não fica muito bagunçado, certo? Porque assim ajuda, certo? Aí fica como se fosse um delineador, ó, pra esfumaçar. Faz uma linha grande, certo? Agora no outro olho. Pronto, agora aqui nessa parte. Porque tem que... Pronto. É o que eu
você vai pegar agora? Você tira os excessos assim do lado. Pronto. Agora você vai pegar uma espuminha dessa, certo? Esponjinha. E vai dar esfumaçada, certo? Espalhando por todo o contorno do olho. Você vai fazer um esfumaçado. Como eu tenho um olho um pouco pequenininho, esfumaçado não pode ser muito grande, porque acaba atingindo a sobrancelha. Então você faz até a metade do olho, da pálpebra, bem legalzinho. Porque assim, tenta deixar uniforme, meio complicadinho, mas tenta deixar uniforme. Tenta fazer também, passar um pouquinho, antes de você esfumaçar, uma cozinha marrom, como essa aqui, certo? Tá? Então você vai passando junto com a espuminha marrom, fazendo esfumaçar. Esfumaçar o olho. Ó, como ficou. Pronto. Agora esfumaçar o outro olho. Tenta deixar igual ao outro, apesar de ser meio complicado. É interessante você, mesmo que não fique uniforme, você tentar deixar, certo? Aí, ó. Aí agora você vai tirar os excessos com cotonete, certo? Você pega um cotonete, tira os excessos que ficou. Se ficar um excesso muito grande, você pega o corretivo e tira os excessos, porque senão não adianta muito não. Como você viu aqui, eu puxei um pouquinho, aí aqui não deu pra puxar legal, eu vou pegar, passar no lado, ó. Vai puxando, certo? Fica muito aqui assim, certo? Pronto. Puxou, ficou assim, certo? Agora puxa um pouquinho desse lado o rabinho, como se você estivesse fazendo olho de gato, só que esfumaçado. Pronto, esfumaçou, certo? O próximo passo é, pra não ficar essa coisa assim muito preta e opaca, dar o detalhe com uma sombra roxa. Essa que eu vou usar. Bem legalzinho assim. Pronto. Como é que faz? Passa um pouquinho, certo? Um pouco assim, ó. Assim. Aí você vai passando uniformemente, certo? E esfumaça com o outro lado do pincel. Aí o que você vai fazer? Pega esse pincel aqui, ó, mais fininho, é diferente do grosso, tá? Não pega o grosso não, porque o grosso você vai espalhar muito. E espalha o excesso, certo? Espalha o excesso. Espalhou o excesso, o que você vai fazer? Você vai pegar a esponjinha e vai... Porque quando você esfumaça, você tira uma boa parte do brilho da sombra. Então você vai passar apenas assim, palpando e jogando a sombra, o brilho da sombra por cima do seu esfumaçado, certo? Do mesmo jeito você vai fazer do outro lado. Você vai esfumaçar a sombra, certo? Esfumaça ela bem direitinho. Depois tira o excesso do esfumaço, certo? Com
pincel fininho, pincelzinho fininho, sem ser esponjinha. Tira o excesso. Depois pega a sombra e coloca o brilho da própria sombra. Certo. Ficou uma sombra muito preta, muito escura. Qual é a dica que eu dou? Tira o excesso na mão, assim, na palma da mão, do pincelzinho. Aí você vai pegar o iluminador. Toda a sombra, 4x, vem com o iluminadorzinho. Tá aqui o iluminador, certo? Passo na ponta. Eu vou começar daqui do início e passar por cima. Não passa embaixo, nessa parte aqui assim, senão seu olho vai ficar menor. E não dá o efeito legal. Passa somente por cima pra dar o efeito, certo? E agora sim vai utilizar o pincel mais grossinho. Olha a diferença. Vai utilizar esse pra tirar o excesso de cima, certo? Aqui assim, ó. Você vai tirar o excesso de cima e de baixo. Faz o mesmo no outro olho. Passa apenas do início e na superfície, não passando no olho todo. E tira o excesso. Pincel mais grosso, para não ficar o excesso. Olho quase terminado, certo? O que a gente vai fazer agora, certo? Vai se passar o lápis embaixo. Tá, mas meu olho já tá totalmente preto, certo? Então, então a gente não passa no olho todo. Como é uma maquiagem pra noite, não tem problema se você passar daqui. Você vai passar somente do meio, do início do olho, certo? Até o meio. Tá vendo? Você só vai estar dando o efeito no meio do início ao meio. Não passa nele todo, certo? Senão vai ficar uma maquiagem extremamente pesada. O mesmo no outro. Fez, tá ótimo. O que dá sempre o ponto-chave é sempre é o cílios, o rímel, certo? Então você vai pegar o Convex. Toda mulher deve ter em casa. Curva os cílios primeiro. Depois no outro. Pra essa maquiagem assim, eu gosto de usar o que alonga, certo? Esse aqui dava uma bem... O Super Enchente, certo? Ele é bom pra aumentar os cílios e deixa os cílios maior. Ele não deixa os cílios volumosos. Se você não tem os cílios volumosos, você pode usar os dois, certo? Amassa e passa, certo? Massa e passa. Se borrar não tem problema, maquiagem escura, certo? Passando. Passa aqui na pontinha do olho, pra não ficar só da metade dos cílios pra lá, ficar aqui também nessa parte do meio. Aí a pontinha que sempre tem um excesso, você passa, certo? Puxa, certo? Só passa embaixo se você tiver muita técnica. Eu não indico passar embaixo porque uma coisa assim vai me borrar, com certeza, certo? E se você for passar muito baixo, assim, ó. Curva assim e passa. Um pouquinho. E pronto. E não vai estar com lápis pra você disfarçar, certo? O olho tá terminado. Pronto. Blush. Pra noite, eu gosto de usar uma coisa assim, não é muito comum, nem todo mundo usa, mas a maioria a gente usa. Como
o meu pó é porcelana, certo? Eu uso o pó mais, o castanho médio, certo? Ele é mais escuro. Deixa eu passar aqui na esponjinha pra você ver. Ele vai ficar bem mais escuro no meu rosto. Aí como é que faz? Ele fica assim. Dá pra ver muito legal, mas fica mais escuro. Como é que você passa? Assim, certo? Você passa daqui pra baixo. Só faz nela. Tá vendo aqui agora? Dá pra ver legal. Tira o excesso na palma da mão. Aqui assim, ó. Tá vendo? Tira o excesso. Faz aquele. Certo? Como ficou? Deixa essa parte aqui bem mais escura, porque dá afia no seu rosto, certo? Eu sempre gosto de passar nessa parte aqui da bochecha. Dá um efeito mais legal, certo? A questão do blush tá resolvido, certo? É uma maquiagem pra noite, certo? A gente tá no verão, certo? Batom. Muita gente prefere usar o rosinho claro, o brilho. Eu gosto de usar. Eu gosto de usar esse. Qual é esse batom? Laranja tropical. Pra ver legal. E na laranja tropical vai dar um efeito bem verão no seu make-up, certo? Passa. Certo? Pra finalizar essa maquiagem, você vai pegar o pó e vai passar nessa superfície. Aqui assim. Certo? Testa aonde você não passou. Nem a base, nem o corretivo. E sim, após a maquiagem. É só pra tirar o brilho. E finalizando o nosso tutorial de maquiagem foi isso. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Maquiagem pra noite, fácil, prático, rápido. Você não vai precisar de muito material, porque isso é um básico que uma menina, uma mulher tem no seu estúdio de maquiagem, certo? Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem. Perguntas, dúvidas ou questionamentos é só mandar pro e-mail que tá aí embaixo nos comentários. Beijos, obrigados, até o próximo vídeo.